Olá, gente. Estou aqui novamente e agora eu vou falar sobre intertextualidade com vocês. Por definição, a intertextualidade ela é o diálogo, a relação estabelecida entre dois ou mais textos. Então, os textos eles dialogam entre si, eles se referenciam, né? Então, o inter de intertextualidade ele se refere à interação, sabe? O que está fora do texto. O texto não nasceu ali, mas ele teve uma relação com outro texto que veio antes. Pode ser de forma implícita ou de forma explícita, né? Com a citação, com a referência clara, enfim, né? Vamos pensar. A intertextualidade ela existe também na pintura, né? Vamos pegar um quadro da Mona Lisa, que é o quadro padrão que todo mundo deve conhecer, né? E vamos supor que os Simpsons pegue a Marge e faça uma brincadeira e coloque ela na mesma posição, como se estivesse representando o quadro da Mona Lisa. Aquilo ali é uma intertextualidade, é a referência, você entende? E vamos pensar na música, por exemplo. Tem um poema muito forte de Camões, que é aquele lá que o amor é fogo, né? Que arde sem se ver e tal. Para quem gosta de sertanejo, deve conhecer o Gustavo Mioto, né? Aquela música lá, Impressionando os Anjos. Tem um trecho que ele diz lá que só na página 70 eu entendi você. Aquela parte onde diz que o amor é fogo que arde sem se ver. Perceba que ele utilizou uma intertextualidade a Camões. O texto original é o poema, né, dos Lusíadas e tudo mais. E ele faz essa referência direta, certo? E existem alguns tipos, né? Existem alguns tipos de intertextualidade, né? Que é a alusão ou referência, né? Que é essa relação direta, né? Que você sei lá, utiliza marcadores que identificam isso, né? Tipo, como dizia o filósofo, como foi dito por fulano de tal, enfim. É direto, né? Uma referência direta, né? Uma alusão. E temos mais algumas outras que são a citação, né? Quando a gente usa aquilo lá no discurso direto mesmo. A gente bota aspas e reflete exatamente aquilo que foi dito originalmente. Certo? Então, são alguns tipos, né? A paráfrase também é um tipo de intertextualidade, né? Porque a paráfrase ela é a reprodução de um texto original, só que com outras palavras, né? Então, você pega o mesmo conteúdo, né? Vamos falar como dizem os linguistas, né? O significado é o mesmo, mas o significante varia. Você troca o significante, né? O significante ele seria como se fosse a representação da palavra, né? Temos o gato e temos felino. Aí vamos pegar uma frase aqui: o gato matou o rato. Aí vamos fazer uma paráfrase disso. Vamos colocar aqui: o felino assassinou o roedor. Você vê? O significado é o mesmo, mas aí foram modificados os significantes, certo? As palavras. Então isso é a paráfrase. Você, com outras palavras, você reproduzir um texto que já existia, da mesma forma que ele estava ali, certo? O mesmo significado. E uma coisa que é interessante trazer também. A tradução de uma língua para outra também é um tipo de intertextualidade. Porque cada língua ela tem a sua gramática, tem a sua sintaxe, tem sua morfologia. Então, algumas coisas elas não encaixam no português, por exemplo, como se encaixam no inglês. Então tem que fazer, de certa forma, uma adaptação. E por ter que ser feita uma adaptação, já que a sintaxe não é a mesma, a morfologia não é a mesma, a etimologia das palavras e tudo mais, às vezes você tem que pegar uma expressão brasileira para representar uma palavra inglesa, sabe? Às vezes o significado é muito próximo, mas os significantes utilizados, eles não vão fazer sentido numa tradução direta e tudo mais. Então tem essa adaptação. A tradução ela
é de certa forma uma adaptação de uma língua para outra. Então, considere que a tradução também é uma intertextualidade. Pegar um texto, um trecho de uma música do Michael Jackson, do Akon, enfim, dos Beatles, e traduzir, você vai ter que fazer um esforço para adaptar para o português, para que seja entendida todas as coisas que foram passadas na música. Certo? Então é isso, gente. Recapitulando, intertextualidade é a relação entre textos, é o diálogo entre textos. Certo? Temos as diretas, certo? A intertextualidade que é explícita e as indiretas que a gente chama de implícitas. Fechou? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que eu tenha sido claro. Se eu não fui, perdão, mas eu fiz tudo o que eu pude para que tenha sido. Comentem o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, enfim, dê um feedback para que eu possa melhorar cada vez mais, né? Estou começando agora, mas eu quero qualidade no conteúdo. Fechou? Um abraço.